Galera, ó, vamos falar então da redação aqui. Sem essa parte, não adianta a gente seguir, tá? É importante que você foque muito aqui nessa parte, tá? Porque isso aqui vai fazer diferença total. Então isso aqui é a prova de 2019 que eu peguei para vocês verem. Como que é a prova de português? Você vai passando para ela aqui, ó. A primeira página ali, depois da capa, já é a proposta de redação. Então, ó, eu vou marcar aqui algumas etapas que você vai fazer para se dar bem na redação. Então, se liga. Então, a primeira etapa que você vai fazer para se dar bem na redação é a seguinte, ó. Primeira coisa. Para se dar bem na redação, você vai achar a frase do tema. Então, ó, quando você olha para a prova, você vai achar essa parte aqui, ó. A partir da leitura do texto, ele vai falar um monte de coisa, tá? Mas onde que está a frase do tema? Ó. Escreva uma redação sobre o que você vai escrever? A organização do tempo e o acesso às redes sociais. Essa é a frase temática. A primeira coisa que você vai fazer é procurar a frase temática. E depois, Buranello, o que eu faço depois que eu achei a frase temática? Vamos lá, segundo passo. Você vai fazer assim, ó, separar ou marcar o assunto. O que é marcar o assunto, pessoal? Vamos olhar para essa frase. A organização do tempo e o acesso às redes sociais. Quando a gente fala disso, a organização do tempo e o acesso às redes sociais, será que a gente está falando do quê? Qual é o assunto geral? Opa, o assunto geral, gente, é o quê? O assunto geral é falar de redes sociais, certo? Então, ó, isso aqui é o assunto geral. Se eu falo assim, ó, a persistência da violência contra a mulher, qual é o assunto geral? Qual é o assunto geral? A violência contra a mulher. Agora, olhando para essa frase, a organização do tempo e o acesso às redes sociais. Qual é o assunto geral? O assunto geral é falar de redes sociais. Beleza. E agora, professor, o que eu faço? Vamos lá, depois que você separou o assunto, agora você vai separar o quê? Você vai separar o foco do tema. Ou seja, além do assunto, qual que é o foco do tema? Ó, a organização do tempo e o acesso às redes sociais. Essa frase está falando sobre o que das redes sociais? Ah, essa frase está falando que a gente tem que organizar o nosso tempo. Ah, então olha só. Por exemplo, essa redação, exemplo, aquela redação ali, ela está falando de redes sociais, mas ela está falando sobre o quê? Ela está falando sobre tempo. Ela está falando sobre o nosso tempo. O tempo que a gente gasta ali. Beleza? Tranquilo? Bom, depois que a gente falou de rede social, depois que a gente falou de tempo, vamos lá. Qual é a próxima etapa, professor? A próxima etapa agora é você começar a pensar no seu texto. Separe duas causas para o tema. O tema é redes sociais e o tema é tempo. O que a gente vai pensar? Isso aqui é um problema, não é? Qual é o problema que está sendo abordado aqui? O problema é que as pessoas ficam pouco ou muito tempo. Responde para mim. Responde para mim. Rede social e tempo. Do que ele está falando, hein? Ele está falando que a gente fica pouco ou muito tempo? Muito tempo, né? Então, a gente fica aqui, ó, muito tempo. Muito tempo. Tá? Agora, vamos lá. Primeira causa, segunda causa. Eu quero que vocês falem para mim. Por que será que nós passamos tanto tempo assim? Opa, a Tati falou ali, vício. Tá? Eu vou anotar algumas ideias de vocês aqui, tá? Vai falando, vai falando. A Tati falou vício. Alguém ali falou desorganização, eu perdi o nome, mas muito obrigado. Desorganização. Tô anotando tudo rascunho mesmo. O que mais? Comodismo. Beleza? Informação. Mas aqui ele está criticando, ele está falando que a pessoa passa muito tempo, né? Muito tempo, tá?
Qual é a causa? Ó, eu não estou falando, eu quero assim, é uma causa do problema. É uma causa do problema. Beleza? Ansiedade, então a pessoa está ansiosa, e daí ela acaba descontando isso aí lá na rede social. Nossa, Elaine, que bonita palavra. Ociosidade. A pessoa ela está ociosa, ela não tem o que fazer. Procrastinação, que legal essa palavra. O que essa palavra procrastinação significa? Procrastinação significa que a pessoa ela enrola muito, mas você não vai colocar assim na redação. Ah, a pessoa enrola demais. Ah, professor, mas eu não ia saber a palavra procrastinação. Então você pode falar que ela demora muito para começar a fazer suas atividades. Tá? Ou você pode colocar que ela não dá prioridade. Tá? Eu posso colocar aqui, ó, então, ó, falta de prioridade. Prioridade. Beleza? Dependência. Então, pode ser também dependência. Ok? É isso. Você vai precisar colocar tudo na redação? Não. Você vai selecionar duas coisas para trabalhar. Duas coisas. Até aqui deu para entender a redação? Então, eu vou explicar de novo e vocês vão falando para mim se entenderam ou não. Então, você vai olhar sempre para a redação, tá? E vai procurar primeiro, você vai procurar, ó o zoinho, você vai procurar o quê? Você vai procurar o tema. Achou o tema, o que você faz? Opa, achei o tema, o que eu faço agora? Você vai separar o assunto. Separar o assunto. Olha lá, tá falando de rede social, beleza. Depois, você vai fazer o quê? Você vai achar o foco do tema. Ah, mas está falando o quê da rede social? Ah, está falando que a gente passa muito tempo. Ah, ok. E depois que você faz isso, você vai separar duas causas. Você vai escolher duas causas para trabalhar. Até aqui deu para entender, meu povo? Tranquilo? Beleza? Certo? Então, o que você faz com essas primeiras informações? Com essas primeiras informações que eu te ensinei, você já consegue fazer a sua introdução, tá? Com essas primeiras informações que eu te dei, você já consegue fazer a introdução, tá? A introdução vai ser o seu primeiro parágrafo. A introdução vai ser o seu primeiro parágrafo, a primeira parte, tá? Quantas linhas vai ter, professor? Vai ter ali de 5 a 8 linhas. Posso fazer 6? Pode. Pode fazer 7? Pode. Pode fazer 8? Pode. Pode fazer 9? Não, tá ficando demais. Pode fazer 10? Não, tá ficando muito. Cuidado, tá? Cuidado que o seu texto pode dar errado. Tá? Então, introdução. Primeiro parágrafo, 5 a 8 linhas. Ok? Beleza? Então, professor, como que eu faço então essa introdução? A primeira coisa que você faz é pensando. Pô, a gente está falando de rede social, não tá? Por que a gente está falando de rede social? Ah, porque existe tecnologia e tudo mais. Então começa falando sobre isso. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Os celulares evoluíram tanto que hoje as pessoas costumam passar muito tempo com o aparelho. Tá? Vou continuar. Agora, o que eu vou continuar? Agora eu vou falar do tema. O tema não é de rede social? O tema não é ficar muito tempo com o celular, mas o tempo é ficar muito tempo, porque eu passo muito tempo com o celular. Mas eu passo muito tempo com o celular porque eu trabalho com isso. Então eu estou mandando e-mail para a galera, eu estou validando vídeos aqui que o Thiaguinho edita, eu olho pelo meu celular. Se eu não estou aqui na frente do computador, eu olho pelo celular. Eu tenho que gravar vídeo para rede social, mas ok, mas eu tenho que gravar o vídeo porque eu trabalho com isso. Então agora ali ele está falando do tempo, né? Do tempo. Então, o que você faz agora? Agora você fala do tema. Precisa aparecer a palavra rede social aqui. Então, por exemplo, ficaria assim, ó, vou até fazer de outra cor. Por isso é importante verificar o problema do acesso exagerado às redes sociais. Ó, olha só, a gente não está falando por muito tempo, a gente está falando de redes sociais, então eu coloquei aqui na minha redação.
Por isso é importante verificar o problema do acesso exagerado às redes sociais. Agora, eu não falei para você separar duas causas? Olha a palavrinha linda que vai aparecer aqui, ó. Causado, ou seja, o problema é causado. Agora você coloca as duas coisas. Pela dependência e desorganização. Pronto. Olha só, coloquei as duas coisinhas aqui. A dependência foi uma causa e a desorganização foi outra causa. Desse jeitão, você já terminou a introdução. Então, meu amigo, em 10 minutos eu te ensinei a fazer a introdução.